O livro de Ezequiel é o livro mais negligenciado da Bíblia. A época de Ezequiel foi marcada por tempos difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu a autoridade para governar em Jerusalém com um exército pequeno. A cidade foi sitiada mais uma vez e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Então eles arrancaram seus olhos, para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nessa época, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A música tradicional, Dan Dry Bones, tem uma melodia cativante, mas na verdade fala sobre um renascimento em um cemitério. Ela se baseia na visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, dada pelo Senhor Deus, que desejava fornecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa de sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra. As pessoas se tornaram cativas na terra exótica e distante da Babilônia. Estavam abatidas. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou em espírito do Senhor, e me colocou no meio do vale, e estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por eles ao redor, e eis que havia muitos, espalhados pelo vale, e eis que estavam muito secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma percepção vívida de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. Sua secura indica que eles estavam lá por um longo período de tempo. Os ossos também sugerem que o vale já foi habitado, mas não mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as palavras de Deus, as regras familiares, mais provavelmente elas se tornarão um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que antes caminhavam com o Senhor se tornaram um monte de ossos. Eles vivem do que foram em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida na terra. E você, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas os criem na disciplina e instrução do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. E ele me disse: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que somente o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, a situação era impossível. Quando contemplamos a importância do dia, também podemos refletir sobre os tempos que virão. Se desejamos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como ele fez na época de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar tudo o que ele determina. Ele é o Deus do impensável. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Ele, porém, respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Novamente ele me disse: Profetize sobre estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Certamente farei entrar o fôlego de vida em vocês e vocês reviverão. Colocarei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês. Cobrirei vocês de pele e porei o fôlego em vocês e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como fui ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho e, repentinamente, um ruído de ossos se juntando, osso ao seu osso. E à medida que eu olhava, os tendões e a carne cresciam sobre eles, e a pele os cobria, mas não havia fôlego neles.
Ezequiel recebeu posteriormente instruções do Senhor para pregar aos ossos que já haviam morrido. Ezequiel estava sendo mostrado por Deus uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender, que é que a proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida a ser encontrada na Bíblia. Ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel presenciou um evento miraculoso. Os ossos começaram a se fundir uns aos outros, osso ao osso, e enquanto ele observava, músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos, e em breve seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não passavam de um grupo de corpos mortos se movendo de maneira ordenada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. E ele me disse: profetize ao vento, profetize, ó filho do homem, e diga ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada através da organização, algo que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver o fôlego, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel recebeu instruções de Deus para pregar ao fôlego. A palavra ventos é derivada da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, respiração ou espírito. Ezequiel estava no processo de descobrir que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino de vida é necessária em nossa existência, da mesma forma como foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda demonstração de vitalidade quando o exército se levantou. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. João capítulo 3, versículos 5 a 8. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Então profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. E ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. A visão tornou-se clara, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus havia prometido a eles que experimentariam um avivamento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região. Os humanos acharam que as coisas eram desesperadoras, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas será revivido, mas também será restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri, diz o Senhor Deus. Deus concluiu a visão para ele,
pois Ezequiel não respondeu, e então Deus lhe revelou o significado, como ele iria ressuscitar os ossos desconexos de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. Palavra e Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar a respeito desses ossos, e foi instruído a dizer a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original. No entanto, a palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus, nos tempos modernos, ocorre por meio da palavra e do Espírito. Quando algum desses elementos está ausente, o povo de Deus não consegue ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriormente nos tornaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou, ou seja, nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e mantivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e direção, talvez possamos testemunhar um avivamento em uma sepultura. Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.